aquela mensagem generosa que adivinha da Revolução Russa, mas sem nenhum tipo de diálogo ou de possibilidade de diálogo, uma teoria política liberal sólida. No fundo, o Partido Comunista é mais um dos elementos que expressam a recusa às instituições liberais da Constituição de 1891. Como o movimento tenentista expressa, como a própria Semana de Arte Moderna expressa num sentido literário, e a necessidade de ir ao encontro do Brasil real, conhecer o Brasil profundo, negar o academicismo de uma maneira geral, ou como a própria Igreja vai expressar também com a criação do centro comunitário. É um elemento a mais de uma crítica ao liberalismo, é um elemento a mais de uma crítica. Então, qual é a questão que se coloca aqui? Uma cultura política pobre, uma cultura política sem liberalismo forte, e como traduzir, num contexto inclusive que as obras não estão disponíveis, o marxismo para o brasileiro, se a gente quiser. Não é só para o português, é para o brasileiro, para aquelas circunstâncias históricas. Então, o Dorô já colocou algumas coisas. Essa não foi uma operação simples, mas havia personagens que tinham uma certa sensibilidade ali. O Otávio Brandão e o Astor Egídio Pereira, mas especialmente o Astor Egídio Pereira, ainda que a formulação seja do Brandão, que é a ideia da revolução pequeno-burguesa. Essa era uma questão e tal. Bom, mas isso ali não tinha como prosperar, por razões, inclusive, que o Gonçalo chamou a atenção. O que foi o 26º Congresso da Internacional Comunista, que tipo de política saiu dali, e como se definiu o que cabia para os países coloniais e semicoloniais. Então, a minha questão, em que momentos efetivos nós vamos ter o Caio Prado nos anos 30, mas veja, não tem um pensamento político no Caio Prado. Tem uma análise do Brasil, tem uma análise da formação social brasileira, da sua evolução, mas não tem um pensamento político. É uma assimilação do marxismo. Quando que o tema da política vai se colocar fortemente para os comunistas brasileiros e para o marxismo brasileiro? Na transição dos anos 40. Na transição dos anos 40. Essa é uma história longa, mas que eu gostaria de tratar com vocês com calma, que não dá. Quem tem um papel fundamental ali? Astor Egídio Pereira. Astor Egídio Pereira, que é um personagem, um pequeno intelectual, que durante os anos 30 sai de cena pela política de proletarização. Há uma lenda de que ele ficou vendendo bananas numa quitanda em Rio Bonito. E na realidade, o Astor Egídio dos anos 40, 30, alô? Na realidade, senão assim eu grito menos, né? Estou parecendo o Gessé, começa a gritar aqui no corpo. Mas, enfim, o Astor Egídio, na realidade, nos anos 30, ele vai escrever em revistas de estudantes, revistas, muitas vezes, revistas sem grande inserção, porque são um bom período durante uma ditadura, Estado Novo, mas ele vai escrever resgatando personagens da cultura brasileira. Resgatando, fundamentalmente, dois escritores fundamentais, né? Lima Barreto e Machado de Assis, que não eram levados a sério, nem pelos modernistas, não eram considerados que não eram levados a sério, nem pela literatura social que desejava a época. E ele vai buscar uma espécie de fio vermelho da história brasileira. E nisso, ainda que num nível rudimentar, ele lembra o movimento gramsciano de compreender o que é a nossa formação nacional, quais são os nossos antepassados. E isso vai ser extremamente fundamental para que nos anos 40 o Astor Egídio faça exatamente, principalmente no contexto da transição, o enorme esforço para manter próxima a frente que havia sido constituída para derrotar o Estado Novo. Quer dizer, explicitamente, Astor Egídio vai falar da necessidade de um diálogo com o liberalismo. Explicitamente. E vai fazer isso do ponto de vista da cultura, já depois de 46, criando uma revista chamada Literatura, com Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade. Ou seja, vejam, no mesmo momento que a cúpula do Partido Comunista estava fazendo uma revista chamada Problemas, que publicava 4 artigos por número, era um artigo do Estado, outro do Prestes, outro do Diógenes da Rua da Câmara, que era uma espécie de guarda-costas do Prestes, e outro do Pedro Pomar, ou de alguém do gênero. Era uma revista profundamente stalinista, enquanto que o Astor Egídio estava fazendo literatura. Por quê? Porque ele tinha clareza que se isso não fosse feito, o Partido Comunista ia sofrer duramente. Sofreu, foi caçado,
fez uma política radical a partir de 50, com o Manifesto de Agosto, que era uma política de fazer luta armada, por exemplo. Foi antigetulista radical até o dia da morte do Getúlio. E aí foi impactado pelo 20º Congresso da União Soviética em 56 e por suas consequências. O que isso colocou? Isso colocou para os marxistas que a leitura de Marx se fazia até então era uma leitura jurisdicionada pelo Partido Comunista da União Soviética, pelo stalinismo. E de vários modos vão se fazer releituras do Marx. Se vai ao Marx, isso também foi feito aqui no Brasil. Seja pelo pessoal do Partido Comunista, e não à toa, acho que sempre está próximo desses empreendimentos, seja pelo grupo de estudos do capital na Universidade de São Paulo, com Genoff, Fernando Henrique Cardoso, Ottaviani, Ruth Cardoso, Roberto Schwartz, que eu gostaria até de falar desse aspecto, mas não vai dar tempo. Vou falar só do PCB, mas poderia falar porque isso dá uma liga legal. Bom, qual é a consequência disso? O PCB, a partir da Declaração de Março de 58, ele vai se colocar de modo explícito a questão da democracia. Ainda de forma rudimentar, mas vai se colocar. Eu diria, como se, tendo por base toda essa história que o pastor Gil bem ou mal personificava, começasse a se estabelecer no nosso país uma espécie de sistematização da experiência vivida. Não era ainda uma teoria de ir à política, mas era já uma tentativa de sistematizar isso. Óbvio que num momento difícil, como dizia o nosso velho Gil, o partido tinha duas almas. Essa que começava a se constituir, já tendo em conta experiências anteriores, e outra, que era a perspectiva da insurreição, a perspectiva da luta armada, a perspectiva de que a revolução ainda poderia estar no horizonte, fosse da forma que fosse. Nem que para isso tivesse que viver uma etapa democrática burguesa. Mas era esse o horizonte que estava na frente. Bom, o golpe vem e ele, de certa maneira, abala tudo isso. Abala esses experimentos que vinham sendo feitos, principalmente em torno de uma revista chamada de Estudos Sociais, na qual estavam Astro Gil, Armênio Guedes, Jacob Orender, e que gera um conjunto de lideranças com uma capacidade reflexiva muito rica. Essa história é complexa, tem cisões, o modo como se releu o 20º Congresso da União Soviética, a cisão do PCB, etc. E isso vai dar depois de 64, nas várias experiências voluntaristas. Digo voluntaristas sem nenhum tipo de ironia. Experiências que justamente se recusam a pensar a questão da política, porque acreditam que estamos diante de uma situação de estagnação que só resta o enfrentamento armado, não tem mais nada a fazer. Essa não foi a linha que prevaleceu no Comitê Central do Partido Comunista, mas ela também, mesmo não tendo prevalecido, ela não era compreendida por boa parte dos seus dirigentes. Insisto, era um marxismo muito débil. Mas os frutos daquelas releituras de Marx começam a dar nos anos 70, e principalmente com a incorporação de Gramsci de um modo mais sistemático. E aí, Carlos Nelson tem um papel fundamental, Leandro Conder tem papel fundamental, Ivan Ribeiro tem papel fundamental, mas talvez eu possa dizer, Luiz Bernetti Viana tem um papel fundamental, o mais fundamental na minha maneira de ver, além, obviamente, dos mais jovens, Marco Aurélio Nogueira, Gildo Marçal Cantão, que estavam no embate teórico, no sentido da renovação do marxismo, mas ainda muito prisioneiros de uma leitura lukáciana, e incorporam Gramsci, mas ainda devedores de Lukács. E, portanto, a questão da política vai se pondo aos poucos. Bom, o que eu diria? Por que eu comecei falando do Carlos Nelson? Teria muitas mediações a serem estabelecidas, mas para dizer que, naquele momento que o Carlos Nelson publica o seu texto, A Democracia como Valor Universal, foi como se nós estivéssemos, enfim, conseguindo juntar uma experiência histórica, a sistematização de uma experiência histórica, de um aprendizado de reconhecimento da política, de um aprendizado que apontava para formas não rupturistas de luta pela emancipação, como uma teoria. No caso, o gramscismo, e o gramscismo mediado pela experiência do Partido Comunista. Por que disse, e para finalizar, que o tempo está curto, falei do Werneck? Porque o Werneck fez os mesmos movimentos, mas ele fez algo mais.
ele se tornou o grande articulador do que seria uma reflexão que é capaz de não só fazer um diagnóstico baseado numa espécie de sociologia macro-histórica, que pensa a revolução passiva, que pensa os grandes processos, mas a análise da conjuntura, aquilo que é forte para o grande leitor de Maquiavel, a análise da correlação de forças, o reconhecimento da necessidade, inclusive, da política, da compreensão da luta política. E nesse sentido é que eu diria, se o marxismo tem algo a dizer para o pensamento político brasileiro, esse algo a dizer vem por aí. Vem por essa leitura de Gramsci, vem pelo reconhecimento da relevância da política para a atuação emancipatória, para o reconhecimento de que a política não é um mero epifenômeno, que será superado pela revolução social, pela luta social, mas ela faz parte do modo de organização da vida humana, e ela sempre estará colocando um tema-chave, que é o tema do poder. Quer dizer, essa leitura de Gramsci, ela é muito importante, feita por esses intelectuais, e especialmente pelo Werneck, mas não só por ele. Eu diria que nós fazemos parte dessa história também, pelo menos eu e o Rui vivemos essa trajetória, exatamente porque o Gramsci não foi lido por uma chave que sai do movimento feito pelo Fernando Henrique, pelo Defort, que vão estar na base dos dois partidos modernos criados no contexto da transição, do PT e do PSDB. Tá bom. O Gramsci não foi lido numa chave em que a sociedade civil era vista como o outro do Estado. Ou seja, como se no Estado só houvesse perversidade e na sociedade civil só houvesse virtude. Porque essa seria uma leitura liberal do próprio Gramsci. Werneck e os outros que estavam em torno desse movimento procuraram fazer uma leitura diferente, compreendendo que, por exemplo, o autoritarismo do Estado não era restrito ao Estado, mas ele tinha um profundo enraizamento na sociedade civil. Que seria fundamental para democratizar a sociedade brasileira, portanto, não apenas insistir na virtude da sociedade civil, mas, acima de tudo, atuar para democratizar o Estado, mas também para democratizar a sociedade civil. E para desenvolver nessa sociedade civil valores que fossem mais condizentes com uma perspectiva radicalmente democrática. Encerro. Bom, eu quero mais uma vez agradecer aqui as brilhantes exposições. É uma pena que a gente não tenha mais tempo, mas eu acho que todo o evento está condenado, né, a esse tipo de limitação, a gente não tem muito o que fazer. E de todo modo agradecer também, porque todos os professores se mantiveram no tempo. São 3h20, mas eu acho que ainda dá a gente fazer... Manuel, se a gente avançar só um pouquinho no tempo, tem um intervalo, né? Dá para a gente fazer um bloco de questões. André? Alguém poderia... Bom, primeiro gostaria de saudar os colegas pela qualidade da mesa e dos debates que ela suscita. Em nome da brevidade do tempo, duas questões rápidas, uma para o Marcos e outra para o Milton. Marcos, você falou de dois momentos, né? O momento do início dos anos 30, virado dos 20 para os 30, depois virado dos 50 e 60, o momento chaves da maturação e consolidação da linha estratégica do PCB, né? E eu te perguntaria, nessa valorização do elemento pequeno burguês militar e como eixo articulador dos dois momentos, não teria um papel central o prestismo, ou como você trabalha no seu livro A Classe Operária na Revolução Democrática, a síntese prestismo e stalinismo como uma forma de tradução do marxismo-leninismo para as condições brasileiras? Queria que você falasse um pouco disso, porque se há uma coisa que os latino-americanos sempre acham estranho no nosso Partido Comunista, é o número grande de militares
que houve na sua sutileza, a começar pelo Prestes, que entra já em 33, né, por aí, e, bom, o próprio Werneck Sodré, general, enfim, queria que você discutisse um pouco mais esse elemento. E Milton, eu concordo com você que não há um pensamento político em Caio Prado, no sentido que você falou. Acho que a política tem um lugar frágil na obra dele, mas eu queria ressaltar um momento que, infelizmente, o próprio Caio Prado nunca mais desenvolveu, que foi a evolução política do Brasil, justamente esse livro de estreia, em que ele trata de algo importante para entender o tema que você está atacando, que é o problema da fragilidade da democracia no Brasil, que é a derrota do ciclo das rebeliões do período regencial. Acho que o próprio Carlos Nelson, naquele livro História Ideal, né, em homenagem ao Caio Prado, resgata, né, essa problemática na obra dele, à luz do que o próprio Carlos Nelson fez depois. Então, acho que é só um parêntese político que o próprio autor não retomou. Você, qual é a sua impressão a respeito? Obrigado. Se der mais alguém, ainda vai ter mais uma pergunta. Faz uma pergunta. Boa tarde. Eu queria fazer algumas perguntas assim para o pessoal. Porque o companheiro estava falando sobre Trotsky e Lenin e no balanço de perspectivas, que ele vai falar sobre o desenvolvimento histórico russo, ele vai falar que alguns condicionantes serviram para formar também uma forma específica do Estado russo, né, na época, e acabou desenvolvendo e discutindo um pouco da ideia sobre o desenvolvimento desigual e combinado. E eu queria saber como esse tipo de análise, se ele também pode ser utilizado para poder fazer análise do desenvolvimento histórico brasileiro, da formação do Estado brasileiro, como é que isso pode ser analisado enquanto categorias. Existem autores, né, que também se utilizam disso para poder fazer análises. E na questão, no estado da Revolução do Lenin, ele vai desenvolver e falar sobre a relação entre as classes sociais e a relação da formação do Estado, né, no desenvolvimento do capitalismo. E eu queria saber exatamente isso, assim, qual a relação que existe entre a formação das classes sociais e a formação do Estado moderno, no pensamento que eles tentam resgatar o pensamento marxiano mesmo, né? Mas como Lenin, a partir do Estado da Revolução, que tenta fazer uma síntese e discutir mais a questão própria do Estado mesmo, como é que isso pode ser analisado e qual é a atualidade desse pensamento para hoje em dia, né? E qual é a relação entre os interesses de reprodução das classes burguesas do proletariado. Temos mais alguém? Miguel, primeiro, boa tarde, parabéns à mesa, realmente ótimas reflexões. Queria fazer uma pergunta para o professor Milton, né? O professor Milton é o seguinte, queria saber se o senhor acha que a posição política de Armênio Guedes, e também, um tempo depois, com Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conde, Werneck Viana, a percepção que o senhor tem é que eles chegam a formar uma vertente dentro da marxismo comunista, quer dizer, uma vertente que consegue se diferenciar por não acreditar na pessoa disruptiva, por apostar na política, a despeito da diferença que eles têm, na influência do Werneck Viana, depois de buscar vida, etc. Mas é possível dizer que há uma vertente do marxismo comunista, a partir desses integrantes, que pode de alguma forma também começar lá em Armênio Guedes, de alguma forma, desde desde o Congresso depois de 58, a Declaração de Março, desculpa, 58, se já há um vestígio de que há uma certa diferenciação, que isso ficou mais acentuado depois do golpe militar e depois quando o partido do PCB se organiza. Bom, eu queria fazer perguntas também para a mesa. Eu acho que eu posso. Professor Marcos, o José Aricó, na Cola do Diabo, ele identifica na estratégia do PCB um certo entrave para a recepção do Gramsci no Brasil, ou seja, para a leitura de Gramsci no Brasil, para a tradução de Gramsci no Brasil, na medida em que o PCB estava muito ligado às leituras do Comintern, né,
da América Latina como semi-feudal e semi-colonial. Então, seria essa leitura que tornou difícil a tradução de Gramsci para o Brasil. Aí, eu gostaria muito que, é muito rápido, pouco tempo, mas se puder dizer em que medida é possível concordar ou discordar de Aristóteles. Para o Gonzalo, Gonzalo fala da tática, né, da importância da tática leninista. Então, Gonzalo, e bolchevique, em que medida é possível a gente pensar o leninismo e o bolchevismo no Brasil hoje? Né? Porque quando a gente está dizendo, a gente está falando de aplicar um autor estrangeiro a uma outra realidade, a gente está falando de uma recepção desse autor. E para receber esse autor, a gente precisa criar uma perspectiva nova do próprio autor. Ou seja, como é que a gente recria Lenin no Brasil hoje? Quais as condições que nos permitem fazer isso? E para o professor Larueta, eu achei extremamente interessante, principalmente quando você afirma que Luiz Werneck Viana e não Carlos Coutinho o principal, digamos, ator gramsciano, né? Então eu queria que se pudesse, nesse curto período de tempo, falar um pouco da interpretação do Viana, porque ele muda muito, né, de 70, 80 para 90. A perspectiva de Gramsci que ele tem em 90 já é bastante diferente de mim. Então, quando você destaca esse papel dele, qual o Werneck Viana? O de 70, 80 ou o de 90? Obrigada. Então, vamos dividir o tempo que resta, que não é muito, entre a mesa, e aí 10 minutos para cada. Pode ser? A gente ir até as 4? 10 para cada. E aí a gente quer manter a ordem ou quer inverter? Pode começar com o Bom, a questão do André, essa é uma constatação feita a partir de diversas origens, né? Que uma das particularidades do Partido Comunista Brasileiro é a presença muito significativa de militares, que na verdade começaram a ingressar no partido em 1930. Quer dizer, quando o Prestes lá se declarou comunista, mas o partido não o quis, né? Quer dizer, ele só entrou no partido por uma ordem do Manuilsky, que era então dirigente da Internacional Comunista. Diz a lenda que o Manuilsky deu um soco na mesa e falou: chega, agora ele vai entrar no partido, queiram ou não queiram, né? Isso saiu no jornal. Essa é uma curiosidade histórica, mas é interessante. Sai na última página do jornal do Partido da Classe Operária, nas últimas 3 linhas da última página, a notícia, né? Luiz Carlos Prestes ingressou no partido. Está nas últimas 3 linhas da última página do jornal. Veja que o partido não queria, né? E no fim ele acabou ingressando, e no momento que ele ingressa, essa tendência de ingresso de militares de baixa patente, que já vinha desde 1930, engrossou tremendamente no ano de 35, né, que é o ano da tal da insurreição da Aliança Nacional Libertadora. Houve uma outra fase de ingresso de militares no partido, que foi a partir da experiência da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. Ao final da guerra, muitos militares ingressaram no partido. Ali ainda você tinha o prestígio do Prestes, que estava saindo da prisão, né? E o prestígio enorme do Stalin, que ao fim havia vencido a guerra. Então muitos militares ingressaram ali. É o caso do Jacob Orender, do Salomão Malina, que tiveram um papel importante na sequência da história do partido. Um que não se sabe até hoje quando é que ingressou no partido é o Werneck Sodré. Como ele fazia parte da comissão militar, né, do MIL, né, ali era completamente secreto essa coisa. Então isso nunca soube, ele nunca falou, né? Ele sempre deixou no ar. Não é bem do partido, é uma coisa assim. Mas enfim, essa influência, digamos, intelectual
e militante, né, de militares no Partido Comunista foi muito importante. E há um outro significado nisso, que é o positivismo, quer dizer, a formação, a forte influência positivista no Exército Brasileiro, já ao final do período monárquico. Isso teve uma persistência que nos anos 30 incidiu muito no Partido Comunista. Quer dizer, então, o que significa? Que nós tivemos, num determinado momento, e algo que necessita de mais estudos e mais explicitação, não há dúvida disso, há digamos assim, um enlace entre um determinado marxismo que vinha da Internacional Comunista de uma maneira muito vulgarizada, muito esquematizada, que nós vulgarmente chamamos de stalinismo, com o positivismo. Quer dizer, isso deu uma vertente, digamos assim, teórica ao PCB. Pode dizer que os intelectuais mais sofisticados, né, como foi citado aqui mais uma vez como o exemplo forte do Astrogildo Pereira, é óbvio que não era isso, né? Mas isso impactou muito na formação da militância de base. E isso pode ter dado várias vezes as próprias direções do partido fizeram esse tipo de autocrítica. Existe o golpismo